Então, agora nós vamos ver as orações subordinadas adverbiais. Então, essas orações subordinadas adverbiais, elas se dividem em oração principal, que é aquela que não tem o conectivo, depois final, temporal, proporcional, concessiva, consecutiva, comparativa, condicional, conformativa e causal. Esses são os tipos que elas se dividem. Então, a gente vai para a primeira, que é a final. Ela indica uma finalidade, então, algo feito para aquilo. Os conectivos são o para que e o a fim de que. Esses são os dois conectivos, diferente das substantivas e das adjetivas. As adverbiais, elas possuem conectivos próprios. Então, por isso que aqui o para que e o a fim de que, eles são conectivos próprios da final. Eles podem variar, ele pode não aparecer o que, então pode ser para ou pode ser a fim de também, não precisa ter este que. E aí, então, os exemplos. Ali, ó, no exemplo, tá só o para. Então, viajamos é o verbo, descansar é o outro verbo, e tem o para, que é o conectivo, separa no meio. Então, ali a primeira que não tem conectivo, o AP, e a segunda, então, oração subordinada adverbial final. A mesma coisa acontece aqui, em que não tem o que. Aí eu separo aqui, porque coloriu e receber é verbo. Aí, então, AP na primeira e final naquela que tem o conectivo. Depois vem a temporal. Ela indica tempo. E aí os conectivos é o quando e o enquanto. E os exemplos, então. Quando ele saiu, fomos para casa. Então, esse quando, ele aparece no início. Esse conectivo, ele aparece aqui no início da frase. Elas não precisam estar no final da frase, tá? Ela pode estar no início ou no final. Então, ali, como ele está no início, eu vou cortar aqui no verbo para ficar duas orações. Então, quando ele saiu. Normalmente tem vírgula aqui quando vai cortar. Tá? Onde vai cortar vai ter uma vírgula, porque ele está no início, né? E aí eu corto para ficar um verbo de cada lado. E então a primeira é temporal, que é aquela que tem o conectivo, e a oração principal é a segunda. Aqui ela já está na ordem certa, então esperamos e dormia são os verbos, enquanto é o conectivo, ali a primeira é a oração principal e a outra é temporal por causa do enquanto, que é o conectivo. A proporcional indica uma proporção, como se fosse uma quantidade. Então, a medida que e a proporção que, esses são os conectivos. E aí, nos exemplos, então, ali começa já a frase. Então, a medida que ele falava. Então, esse a medida é o conectivo. E aí, vai cortar, aqui tá vírgula, ó. Vocês podem observar que tem a vírgula ali para fazer o corte. Aí, a primeira aqui vai ser proporcional e a segunda vai ser a oração principal. Aqui já está na ordem direta. Então, a primeira é a oração principal e a segunda é proporcional por causa do conectivo que está aqui. E contava e o era, que são os dois verbos. Todos têm dois verbos. A concessiva, então, indica um fato contrário. Então, contrário à ideia principal da oração principal. Então, os conectivos são o embora e o ainda que. Aí aqui ela começa com embora, mesma coisa aqui, ó, a vírgula aqui, para fazer o corte. E aí ali a primeira vai ser concessiva e a segunda a oração principal, então, porque não tem o conectivo. Aqui tem o conectivo e aqui não tem o conectivo. E aí, então, esse queremos ouvir, fica tudo junto, porque é uma locução verbal. É um verbo conjugado e outro verbo no infinitivo. A mesma coisa acontece aqui, em que tem um verbo conjugado e um verbo no infinitivo. Aí aqui o conectivo vem lá no meio depois. Aqui tem a vírgula. É a primeira oração principal, então, e a segunda é concessiva. A consecutiva vai indicar uma consequência. Os conectivos são o tão que. Aí aqui tem reticências porque o tão vai vir lá na oração principal. Lá no meio da oração principal. E depois aparece o que. Mas antes desse que eu tenho que cuidar, então, se tem esse tão. E o tanto que vem junto. Então, ali nos exemplos, ó. O tão tá aqui, depois do era.
e aí o que aparece bem depois. Então, eu vou separar neste que, só no que, e aí, então, a primeira vai ser a oração principal mesmo, tendo tão ali, e a outra vai ser a consecutiva. E o tão só serve para determinar que aquele que é o da consecutiva. Aqui, eu separo ali antes do conectivo, porque o conectivo está junto ali com o que, o tanto e o que. Então, a primeira é a oração principal e a segunda é a concessiva. A ideia sempre é vocês olharem para o conectivo. Tá? É o conectivo que vai dizer qual é o tipo de oração. Então, na comparativa, indica uma comparação, o conectivo é o como. Aí o exemplo era, ele era inteligente como sua mãe. Então, daqui o como, tá? Essa aqui não tem dois verbos, porque para não ter uma repetência de verbos. Então, ela era inteligente como era sua mãe. Para não ter essa repetência de verbos, então só tem uma vez o era ali. Então, a primeira é o AP e aquela que tem o conectivo é comparativa. Na condicional, indica uma condição, o conectivo é o se. Tem também o caso, que também pode ser conectivo. E o exemplo, então, sairemos cedo se eles quiserem. Então, aqui está o se, os dois verbos, ali separa. Aquela que tem o se é condicional. Conformativa, indica uma concordância. Concordo com alguma coisa. O conectivo é o conforme. Então, conforme fala o decreto. Aí a vírgula aqui presente que demarca, então, a divisão. E aí, então, ela é uma conformativa, onde tem o conforme, e oração principal, onde não tem esse conectivo. Causal, indica uma causalidade, uma motivação. O conectivo é o porquê. E aí, então, o exemplo, elas gritaram porque viram uma barata. Então, eu separo antes do porquê. A primeira é o AP e a segunda, então, vai ser a causal, por causa do porquê. Aí, aqui, eu fiz um resuminho, então, das orações. Então, oração subordinada, adverbial, final, os conectivos, o para que e o a fim de que, a temporal, que é o quando e o enquanto, a proporcional, a concessiva, condicional, conformativa, comparativa e causal. E consecutiva também. Tá? Então, são esses os conectivos aqui. São esses os conectivos que cada uma delas entrega. A gente sempre cuida qual é classificar elas pelo conectivo, tá? Então, sempre que aparecer o embora, vai ser concessiva. Sempre que aparecer o porquê, vai ser causal. Sempre que aparecer o tanto que é consecutiva. Sempre que aparecer a temporal, o quando vai ser temporal. E assim vai. Era isso, gente. Qualquer coisa, manda mensagem.